Bem, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso do CLP Micro 850. Continuando nessa nossa parte 3, a gente vai continuar configurando aqui a nossa instrução de HSC, tá? Então, a gente parou na última aula na configuração da variável de HSC aplicativo dados, ok? A gente vai abrir ela aqui novamente. Vamos dimensionar aqui corretamente a nossa janela de variáveis, ok? Bom, a gente já viu na última aula os parâmetros PLC Enable, HSC ID, tá? O HSC Mode, né? Nós vamos trabalhar no modo 0, ok? Que é um dos modos mais simples, né? O contador só conta de um lado, só progressivamente, ok? Bom, essa variável acumulador é onde vai aparecer a minha contagem do encoder, ok? Então a gente vai iniciar com o valor zerado, tá? Nada impede que a gente comece já com um determinado valor aqui, tá? O que a gente colocar aqui no valor inicial vai ser o que a instrução vai assumir na hora que a gente fizer o download do programa, tá? Mas vamos ficar em 0. Esse próximo parâmetro, que é o HP Setting, né? Quer dizer High Predefinition, né? Ou seja, pré-definição alta ou set point alto, tá bom? Eu coloquei aqui em 10.000, tá? O Low Preset, tá? Que é o LP Setting, nesse modo 0, esse LP Set não funciona, tá bom? Isso tudo que eu estou falando para vocês tem no manual lá, ok? Então a gente vai deixar zerado e a gente tem esse outro parâmetro que é o OF Setting. Esse O quer dizer de over, tá? Ou seja, é o máximo valor que o encoder pode contar, tá? Então, se a gente for lá no manual de instrução dele, da instrução HSC, a gente vai ver aqui, ó, tá? Na hora que ele vai falar sobre o parâmetro OF Setting, né? Ok? Que é a configuração de estouro. Ele põe aqui o máximo valor que esse contador pode contar, tá? Tá aqui o valor, ó. Ele pode contar entre menos 2 bilhões, né? 147 milhões, 483.648, até 2 bilhões, 147 mil, 147 milhões, 483.647, tá bom? Então, esses valores aqui, né, vocês podem setar, né, desde que vocês conheçam qual que é a máxima contagem que ele vai fazer no seu projeto, então você seta com um valor próximo, né, superior, tá? Aqui no nosso caso, eu deixei aqui com esse valor aqui de, acho que está aqui com 1 milhão, deixa eu ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, não, ele está com 100 milhões, tá? Isso mesmo, tá com 100 milhões que eu deixei aqui no over, tá? No máximo que ele pode contar. E no mínimo eu deixei menos os 100 milhões aqui, 10 milhões, tá? Ok? É importante, principalmente nesse parâmetro de U, que é o under, né? Ou seja, o máximo valor que ele pode contar para baixo, negativo, é importante não deixar zero, tá? Porque se vocês deixarem zero aqui, dependendo da aplicação de vocês, na hora que vocês precisarem zerar um encoder, ele vai coincidir com o zero de UF aqui, vai dar erro, tá bom? Então é sempre bom deixar esse valor aqui, um valor negativo mesmo, um valor mais alto, tá bom? Bom, aí eu venho para esse próximo parâmetro aqui, que é o Output Mask, né? Que é a máscara de saída. Esse parâmetro quer dizer o seguinte, pessoal, eu vou setar ele aqui de forma binária, né? E ele vai dizer para mim quais são as saídas que eu quero que o CLP acione quando eu atingir o meu HP Setting, tá? Que no caso aqui é 10.000. Então o que vai acontecer? Quando o meu contador atingir o HP Setting, que está em 10.000, eu posso acionar uma saída do meu CLP, tá? Ok? Então é aqui que eu vou definir isso. Aqui, por exemplo, eu coloquei 1, então isso quer dizer que eu vou acionar a saída 0, tá? Output 0.
Se eu colocasse aqui 1, 0, tá? Que seria o número 2, então eu vou acionar a saída 1, tá bom? Se eu colocasse aqui 1, 1, que é o 3, né? Se eu colocasse 3 aqui, então isso quer dizer que eu vou acionar a saída 0 e a saída 1, tá bom? Então é só montar o número binário, tá? O número binário para a gente colocar aqui no output mask, ok? E aí os dois próximos parâmetros, que é o HP output, né? É a saída quando ocorre a pré-definição alta, né? Como que eu quero que essa saída se comporte? Eu quero que ela se comporte, ela vá a nível lógico 1, tá? Ela ligue ou ela desligue. Aqui no meu caso eu deixei 1 porque eu quero que ela vai estar desligada, eu quero que ela ligue, tá bom? Já o LP é a mesma função, só que quando eu atinjo o meu limite low, tá? Que seria definido nessa variável aqui, ó, LP setting, tá? Só que como eu disse para vocês, nesse modo de contagem, ela não funciona, tá? Então o LP output também não vai funcionar, tá bom? Bom, tudo isso aqui que eu comentei com vocês tem aqui nesse manualzinho que explica, tá? No help, aliás, né? Só chamar o help do micro 850 na instrução HSC que ele vai mostrar para vocês aqui, ó, o F7, o F7, tá? Vamos descer mais um pouco aqui, ó. O output mask, tá? Ele explica aqui o que eu falei para vocês, até dar um exemplo, tá lá. Por exemplo, para usar o HSC para controlar as saídas 0, 1 e 3, atribua o seguinte valor, né? Em binário 1, 0, 1, 0. Tá? Ou 1, 1, tá? Que seria decimal, desculpe, ou 11, né? Porque 1, 0, 1, 1 em binário é 11 em decimal, né? Só somar aqui, né? A primeira casa é 1, a segunda é 2. 2 com 1, 3. A terceira é 4, mas está em 0, não conta. E a próxima é 8, né? Então é 8 com 2, 10, com 1, 11, tá bom? Essa é a conversão de binário para decimal, tá bom? E o HP Output, ele está mostrando o seguinte, que é justamente como eu quero que a minha saída se comporte, se ela vai a nível lógico 0 ou nível lógico 1, tá? Como já foi falado. Bom, vamos voltar lá para a nossa instrução e vamos ver o que falta aqui para a gente configurar. Bom, o HSC Status Info, tá? É uma palavra onde aqui que a gente vai ver como o nosso contador está funcionando, tá? Porque ele tem aqui todas as informações necessárias para a gente utilizar o nosso contador. Vamos otimizar a janela aqui. E vamos ver aqui, tá? Bom, o que tem dentro dessa palavra aqui? Eu tenho, se o contador foi habilitado, né? Ele vai mostrar aqui no valor inicial, né? Se está verdadeiro ou falso. Se foi detectado algum erro, tá? Se houve uma contagem up ou down, para cima ou para baixo, né? O modo, se o bit de overflow ou underflow foi acionado, se o bit de direção do contador, tá? Foi acionado. Aqui estão os valores do meu preset high, se ele foi atingido, tá? Ele vai setar esse bit. Se o low preset foi atingido, ele também ativa. A gente tem os bits de overflow e underflow, ok? E o que mais que a gente tem aqui? O bit de caso, se ele está chamando uma interrupção, tá? Tanto na pré-definição alta como na baixa. PLS Position, eu não conversei com vocês ainda, a gente vai ter uma aula para explicar o PLS Position, né? Que é outra forma de funcionar o contador. O erro o código do erro, e aqui, ó, essa informação que vai interessar para a gente, que é o conteúdo do acumulador, tá? E aqui que vai mostrar a contagem do nosso encoder, tá bom? Vamos descer mais aqui. Aqui é o valor da minha pré-definição alta, meu set point alto, e aqui do meu set point baixo, tá? Aqui é o estado da minha saída, né? Tá? Se ela está ligada ou desligada. Ok, pessoal? Bom,
Vamos aqui no caso a variável PLS dados, tá? A gente não vai estar usando, tá? Mas a gente tem que atribuir um nome para ela, né? Então a gente vai deixar ela tudo sem definir mesmo, porque a gente não vai usar essa função. E o nosso status é o seguinte, o nosso status vai dizer para a gente o estado do contador, tá? Aqui ele vai mostrar se o seu contador está funcionando ou não, tá? Vamos chamar aqui no nosso help, vamos ver se tem aqui o valor do status. Modo, cadê o status? LP output, tá, não está nessa variável aqui. Vamos procurar o status. Tá aqui, ó. Esse aqui é a nossa variável de saída status. Aqui é só uma variável de leitura, tá? Que a gente vai ver o estado que está o contador. Aqui é importante, tá? Se tiver em 0 lá, nenhuma ação foi tomada, ou seja, ele não foi habilitado. Se tiver em 1, é porque o HSC está executando com sucesso. Se tiver em 2, o comando HSC é inválido, tá? Se tiver em 3, ele está fora da faixa. Esse aqui é importante, né? Se vocês por acaso configurarem de forma incorreta lá o over e o under, né, do contador, ele vai apresentar esse erro 03. E o erro 04 também é um erro de configuração, tá? Então a gente sabe que para dar tudo certo, a gente precisa ter o código número 1, ok? Então vamos voltar lá no nosso programa. E esse bit aqui eu coloquei só para ligar a instrução, tá? Mas o manual recomenda não usar isso aqui, tá? O manual recomenda você já deixar ligado direto aqui a entrada enable. Mas vamos deixar o liga aqui só para mim poder ligá-lo depois que foi feito o download, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o download e vamos ver ele funcionando, ok? Bom, tá aí, né? Já está em online, conectado, né? Vamos ligar o nosso bit aqui, de liga, né? Ligou, olha aqui o status, ó. O status apresentou 1, ou seja, ele está funcionando corretamente, tá bom? Agora vamos ver lá, vamos pegar aqui nessa palavra, para a gente ver como que está o nosso acumulador, tá? Então é o HSC status info, ok? Vamos descer aqui até a gente ver o nosso acumulador. Bom, tá aqui, ó, o acumulador nosso está zerado, ok? Então o que a gente vai ver aqui? Primeira coisa, o nosso encoder funcionando, tá? Então eu vou gerar ele aqui no sentido horário. Vocês podem ver que ele já está contando o pulso, tá? Ó, 300. Agora um detalhe importante, ó, eu estou girando no sentido horário, eu parei agora, tá? Agora eu vou girar no sentido anti-horário. Observe o que vai acontecer com a contagem aqui. Ela está em 569. Olha. Estão observando? Ó, ele continua aumentando, tá? Por que isso? Porque eu estou usando o modo 0, tá? O modo 0 ele não vê direção que o encoder gira, tá bom? Porque eu só uso uma entrada. Vocês lembram disso? Eu só estou usando a entrada 0, tá? Que é o sinal A do encoder. Então, como eu já disse, essa aplicação é muito boa para quando você não tem um encoder, você tem um sensor que você quer contar, somente contar pulsos, né, de uma aplicação que não seja com encoder, né, você só quer saber o número de peças que estão passando, né, mas como é uma velocidade rápida, você precisa usar essa instrução, tá certo? Então essa é a finalidade dele. Bom, o que a gente vai observar aqui agora? A gente setou essa variável aqui, cadê ela? Vamos procurar aqui. HSC aplicação dados. Você lembra que a gente setou o HP setting, tá? Que é o High Predefinition, né? O meu set point alto, a gente definiu para 10.000, tá?
Então, o que vai acontecer? Quando o HP setting for atingido, 10.000, eu vou ligar a minha saída zero do CLP, tá? Que seria aqui, ó. Eu habilitei ela na máscara, né? Que é a saída zero, e ela vai a nível lógico 1, ou seja, ela vai ser ligada, tá? Então, a gente vai ver se isso realmente vai acontecer. Bom, agora a gente precisa olhar ali no CLP, porque a gente não vai conseguir ver essa função aqui, tá? Por exemplo, se eu vim aqui na variáveis do sistema, não, desculpe, aqui na ES, tá? A gente não vai ver esse bit acionando aqui, tá? Por que que a gente não vai ver? Como eu disse lá na primeira aula, a instrução HSC, ela não funciona no ciclo normal do programa, tá? Apesar dela estar aqui na linha de varredura do meu POU, contador, tá? Ele é um hardware totalmente independente, tá? Então, quando eu uso a instrução HSC, ele não usa o ciclo de varredura do PLC normal, tá? Ele vai trabalhar aqui de forma paralela, tá? E isso em função da necessidade de velocidade de processamento que ele precisa, tá bom? Então, por isso que a gente não vai conseguir ver aqui, ó, o acionamento da saída zero pela minha tabela de variáveis, tá? Porque justamente ela não está sendo acionada no ciclo normal do CLP. Então a gente vai precisar ficar olhando lá no CLP, vamos observar a saída zero, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos voltar aqui no modo acumulador, tá? Que está com 727, né? Vamos continuar gerando aqui até ele atingir os 10.000. Vamos continuar subindo. Quando atingir os 10.000, vamos ver o que vai acontecer com a entrada, com a saída zero do CLP. 5, 6, 7, tá? Eu estou rodando no sentido horário, né? Tá chegando. Vamos observar agora. Ok, acionou, né? Acionou a saída e olhem o que aconteceu com o acumulador. Ele zerou e começou a contar novamente, tá? Isso é uma das características desse modo de funcionamento. O que acontece? Quando ele chegar no HP setting, que é o valor de preset, ele vai atuar a saída que eu determinei, tá? E vai zerar o meu contador, tá? Ou seja, ele zerou e começou a contar novamente. Tá bom, pessoal? É assim que funciona esse modo zero. Agora, vocês podem observar que a saída do CLP continua ligada e ela não vai mais desligar, tá? Para mim conseguir o desligamento dessa função, dessa saída, eu vou precisar desligar o meu contador, minha instrução HSC. E como eu faço isso? Eu venho aqui na minha palavra de comando, HSC comando que está em 1, e vou dar um comando 2. Quando eu dou o comando 2, vocês podem observar que a saída do CLP desligou, tá? Desligou por quê? Porque eu tirei de funcionamento o meu contador, tá? Bom, se eu voltar aqui para 1 e der um novo comando, ele vai começar a contar novamente, tá? E quando atingir o valor de 10.000, novamente ele vai acionar a minha saída zero. Ok? Vamos observar novamente, ó. Fiquem olhando lá no CLP, que ele vai ativar a saída zero. Ok? Acionou a saída zero, zerou e começou a contar novamente. Bom, pessoal, por essa aula é o suficiente. Eu quis mostrar esse modo mais simples de funcionamento. Na próxima aula a gente já vai... eu vou mostrar para vocês o modo de quadratura vezes 4, né? Usando já as duas entradas do encoder, a entrada A e B, e a gente já vai conseguir determinar a direção do movimento, tá? E eu vou comentar mais alguma coisa com vocês também na próxima aula, e daí a gente encerra. Vamos ver se eu consigo na próxima aula encerrar a questão do encoder, tá? Eu não vou mostrar para vocês todos os modos, são 10 modos, né? Então eu vou mostrar o modo mais básico e o mais avançado, né, que é o modo 8 ou o modo 9. Mas com esse conhecimento já é suficiente para vocês caminharem sozinhos aí, tá bom? Então, obrigado e até a próxima aula.